Nossa reportagem conversa com a delegada seccional, a Patrícia Forne, que inclusive, doutora, nós sabemos de que existem alguns problemas pontuais, tanto na região de Cajazeiras, como na região de Souza, Patos, região de Itaporanga, Catolé do Rocha, problemas pontuais das próprias delegacias. Existem também o pensamento dentro da Polícia Civil, setor de segurança, para debater alguns problemas. Por exemplo, se a gente trouxer para Cajazeiras, o principal problema aqui é o problema do rabecão. Por exemplo, qual o pensamento da Polícia Civil para discutir a resolução desses problemas? Na verdade, a matéria-prima da polícia, infelizmente, são problemas, né? Esses problemas são a segurança pública propriamente dita, e nós temos questões administrativas que temos lidado constantemente, que estão por trás das cortinas, né? Por trás do pano. Questões como locação de imóvel, é natureza puramente administrativa. A questão do rabecão, por exemplo, é puramente administrativa. E outras questões, o número de servidores, novas instalações, novos equipamentos. A gente vive paralelamente com as questões policiais, as questões investigativas propriamente ditas, com essas questões administrativas. De fato, a cada mês, ou no máximo bimestralmente, todos os gestores do Sertão têm uma reunião com a Secretaria de Segurança. Dessa vez, a anterior foi na seccional de Souza e agora será na seccional de Catolé do Rocha. Assuntos como esses são a nossa pauta, porque ali nós levamos as nossas dificuldades, todas as nossas dificuldades. Realmente, o rabecão, ele é um calcanhar de Aquiles, a gente vem enfrentando problemas. Não é que não exista manutenção, que não tenha uma oficina autorizada para fazer o serviço, que o serviço não seja efetivamente realizado. O problema é que nosso rabecão, ao contrário do que da primeira vista, ele tem muito mais funções do que no caso do homicídio, que é extremamente contundente e chama a atenção de toda a população. Na verdade, quando existem suicídios, encontro de cadáver, homicídios, todos os acidentes de trânsito, isso desloca o rabecão para que ele faça o atendimento, porque nós somos obrigados, nos casos de morte violenta ou não identificadas, a encaminhar o corpo para que ele seja periciado. E como o nosso núcleo do IML fica em Patos, nossa menor viagem é para Patos. Então, isso significa que é um carro que roda muito. E reafirmo, não é uma questão de manutenção, é porque o uso constante, as viagens constantes, muitas vezes tiram ele de circulação no pior momento, porque a demanda dele não é uma demanda previsível. A gente não tem como fazer um agendamento para tirar o carro de circulação. Na verdade, a gente trabalha com o imprevisto, é justamente o imprevisto. E algumas vezes temos às vezes temos dois óbitos, duas situações, e que nos leva. Mas, sem dúvida, o rabecão é um dos assuntos que a gente vai discutir. Não, ele não pode. O problema que nós temos com o rabecão não pode empanar todo o trabalho que a Polícia Civil faz, que tem sido exitoso, e nós temos tido bons resultados. Na opinião da delegada, a solução desse problema do rabecão seria a locação, por exemplo, de um novo veículo? Bom, o governo do Estado, né, nas esferas superiores, que dão as coordenadas administrativas, é que vai ter a melhor decisão. A locação de novos veículos é uma possibilidade. A Polícia Científica, o IML, ficar com a responsabilidade do rabecão seria outra possibilidade. Mas, veja bem, nós precisamos ter em mente que temos sempre que estar do lado da solução. Quem não está do lado da solução definitivamente tem que estar do lado do problema. Então, enquanto ele estiver conosco, nosso objetivo é fazer com que ele rode e atender da melhor maneira possível. Quando a gente fala em rabecão, a gente está falando em morte. Então, é um momento delicado para todo mundo. Os familiares estão enfrentando aquela situação. As mortes violentas são muito contundentes, elas são muito traumatizantes, elas são súbitas. Então, todo mundo é pego de surpresa numa situação limite, e isso realmente torna a questão do rabecão mais delicada ainda. Enquanto ele estiver sob a nossa responsabilidade, nossa Polícia Civil, o que nós temos que fazer é o melhor trabalho possível. E vamos torcer para que venha uma condição melhor para que a gente faça isso. Mas, enquanto não, a gente vai se empenhando. O rabecão daqui não estando funcionando, a gente recorre à da seccional vizinha de Souza, ou de Catolé, ou de Itaporanga. Eles nunca nos faltam, mas nós temos que entender que, infelizmente,
Como eu disse, esses são os imprevistos, então pode ter uma situação, que é um óbito, que necessite do rabecão, pode ter 2, 3, 4, quase que simultaneamente, e isso também dificulta a nossa prestação. Então, eu tenho certeza que em breve a gente vai ter uma posição mais favorável em relação a isso, mas nesse ínter é importante que a população saiba que não é um assunto que está relegado ao esquecimento e nem a baixa do rabecão seja uma coisa tratada com banalidade. Do contrário, o rabecão não fica baixado, parado diante da delegacia. Ele vai imediatamente para a oficina e o trâmite para que seja feito o reparo começa imediatamente. Às vezes a gente demora um pouco para conseguir a peça, às vezes a gente demora para descobrir qual é o trabalho, qual é o problema, mas as providências são sempre tomadas.